Experiências visionárias, o outro item desse estudo. No processo da aplicação da imaginação ativa, existe um período ou fase em que o indivíduo, que aspira à individuação, havendo atingido um maior grau de interpretação das experiências e vivências não fluídas, após desfrutá-las, pode avançar com mais coragem e aguardar que se deem as experiências visionárias. A vivência dessas vidas não vividas consegue proporcionar uma ressignificação à existência terrena, eliminando do inconsciente as frustrações e inseguranças defluentes do não as haver experienciado, nem sequer pela imaginação criativa. As experiências visionárias acontecem em duas etapas. A primeira, quando o aprendiz se encontra preparado, conforme a tradição esotérica, o mestre aparece. A segunda, quando fenômenos paranormais ocorrem, chamando-lhe a atenção para outra dimensão da vida que não é exclusiva à jornada material. Em ambos os casos, é certo que os mais notáveis psicólogos informam que podem tratar-se de delírio do inconsciente ou de fantasias místicas. Nada obstante, são reais, demonstrando a indestrutibilidade do espírito, expressando-se como o self. Certamente existem aquelas que têm caráter psicopatológico, englobadas como fenômenos mediúnicos de obsessão, e aquelas outras portadoras de iluminação para o sensitivo, que se torna instrumento do mundo além da matéria, demonstrando que o significado da vida prossegue mesmo após o túmulo, onde não é consumida. Na visão unilateral, materialista da psicologia, Deus, como figura mitológica ou transferência neurótica do pai fisiológico para o transcendental, utilizou-se de muitas representações humanas para encarnar a sua criação, como é o caso da escada de Jacó, no estado onírico em que a construiu para servir de acesso ao céu e de descida na direção da terra. Assim sendo, o inconsciente coletivo da humanidade construiria essa escada em forma de visões humanas, atendendo assim à necessidade de entendimento dos mistérios da própria vida. Sem nenhuma dúvida, ocorrem fenômenos dessa ordem que são catalogados como de natureza anímica por procederem do próprio sensitivo. Outros, no entanto, transcendem-lhe a psique e revelam-se procedentes de outra dimensão, como nos casos da psicografia com duas mãos, das correspondências cruzadas, do profetismo, da xenoglossia ou faculdade de comunicar-se em idioma totalmente desconhecido do paciente, incluindo línguas mortas e até extintas, tanto quanto nas formidandas manifestações ectoplásmicas ou de materializações. Excepcional. Isso nós vamos ver de maneira extremamente ativa dentro da doutrina espírita. E pesquisadores fizeram estudos a respeito.
Ernest Bosano tinha um livro muito interessante que não está aqui na livraria, Materializações Espirituais. Maravilhoso livro. Ele fotografou experiências ectoplásmicas, né? Ele colocou marcas em gesso úmido de mãos, enfim, dilatando a percepção psíquica, constitui um sexto sentido, conforme a definição abalizada do professor Charles Richer, que se dedicou a estudá-las por mais de 40 anos. Você vê, as pessoas se dedicam a um acontecimento real, que é transcendental, e rompem, às vezes, suavemente, como delicada brisa emocional, ou se apresentam como tempestades que causam preocupação, merecendo cuidadosos comportamentos especializados, de modo que as torne portadoras de equilíbrio e de utilidade. Nós tivemos a felicidade de viver experiências muito interessantes dessa natureza. Kardec estudou-as longamente, realizando observações práticas e cuidadosas com mais de 1000 portadores da peculiar faculdade, classificando todas as suas manifestações e catalogando-as como de natureza orgânica, por sediar-se no cérebro, tal como ocorre com a inteligência, a memória, as aptidões artísticas e culturais, religiosas e científicas. É importante que a gente compreenda o trabalho desses pesquisadores. Kardec nem se diga o trabalho de Kardec. O preconceito vigente no século XIX, com tudo quanto transcendesse aos padrões estabelecidos e as superstições em que se alicerçavam algumas crenças religiosas castradoras e punitivas, procurou erradicar dos seus estudos nas áreas acadêmicas tudo quanto pudesse parecer místico, qual fez o severo Sigmund Freud. Infelizmente, não poderia permanecer por muito tempo a sua ação. Ela tinha que cair por terra. A sua intolerância foi tão extrema ao abraçar a ditadura da libido que interrompeu o relacionamento com Jung a partir de quando este, em visita à sua residência em Viena, acompanhou os estalidos produzidos na estante de livros, procurando esclarecer que se tratava de uma emanação catalíptica e que se iriam repetir conforme sucedeu. O mestre, sempre receoso de que os misticismos pudessem incorporar-se à nascente psicanálise, procurou escoimá-la de qualquer remota confusão, mantendo-se adversário inclemente, inclusive da religião, que considerava como uma neurose da sociedade. Infelizmente, não tinha como conviver com Freud. Jung era extremamente espiritualista. Freud considerava a religião a neurose da sociedade. Jung, pai religioso, pastor. Mãe, médium, kardecista. É impossível. Impossível. Entende? Nós vamos ver que, infelizmente, nesse período, nesse particular, há lugar para a gratidão aos imortais, porque se
preocupam com todos aqueles que ainda se encontram no envoltório material e não se recordam da procedência espiritual, auxiliando-os a preparar-se para o retorno ao grande lar que é sempre inevitável. Nessa oportunidade, desejamos homenagear o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, publicado em Paris em 15 de janeiro de 1861. Olha a bomba que Kardec jogou na época, 1861, que comemora na época do livro o seu sesquicentenário de surgimento, guiando milhões de vidas ao equilíbrio, à saúde e à paz. Infelizmente, Freud não tinha como aguentar tanta verdade contra os seus princípios. Não tinha como. Voltaremos.